Olá, tudo bem com vocês? Mais uma vez eu agradeço a oportunidade de estarmos reunidos, de estarmos juntos, mesmo que seja à distância, mas o fato é que nesses encontros nós temos a possibilidade de entrelaçarmos nossos corações, ainda mais quando significa uma forma de vivenciarmos a espiritualidade. Claro que normalmente isso acontece pelas vias sagradas da fé, mas nesse caso como um entendimento comum, como algo que diz respeito dentro dessa ambiência que nós constituímos a uma expressão de consciência acerca da continuidade da vida. Então nós vamos de uma forma consciente e intencional buscando justamente essa integração com a dimensão espiritual da vida, no que diz respeito a nós mesmos, numa sensação que se refere àquilo que nos transcende, que nós costumamos situar no âmbito do sagrado e referenciamos especialmente com a palavra que é mais conhecida, que é Deus, mas também em nossas buscas, vamos dizer assim, de uma integração com a espiritualidade, no que diz respeito às chamadas presenças espirituais. Inclusive, as presenças daquelas pessoas, né, dos corações que chamamos de entes queridos, que já partiram desta vida, né, numa busca assim de uma possibilidade de convivência que em muitos casos devido à saudade, né, devido justamente a essa condição que dificulta o convívio como era o convívio anteriormente, né, durante esta vida. Então é natural que venha a saudade às vezes e aperte, né, e a gente precise por vezes experimentar essa sensação de que estamos juntos e tendo a oportunidade da presença dos nossos entes queridos, o que também traz um consolo, um conforto, considerando essa saudade. Então nós estamos dentro dessa ambiência, né? E isso nos irmana, seja lá onde nós estivermos, né? Isso acaba nos integrando, né? Criando uma rede aí coesa, né? Cujos vínculos acabam sendo fortalecidos em função justamente dessa identidade em comum, né? Dessa, vamos dizer assim, construção de pontes entre corações. E é desse modo que nós estamos aqui dentro desse entrelace, nessa construção de pontes e agradecendo por mais uma oportunidade, porque esses convívios que nós estabelecemos e sempre com essa busca de integração com a espiritualidade, eles são muito importantes de várias formas, em vários sentidos. E falando de uma forma geral, em relação à nossa saúde também, do ponto de vista mais amplo, né? Como um todo, e na relação ao nosso bem-estar, em relação à plenitude de vida. E por isso eu agradeço a comunidade Espírita Nova Era, um abraço a cada pessoa, a cada coração que está presente, né? Cada pessoa que está assistindo, que está participando, ao nosso amigo José Alberto, um grande abraço também. Então, as nossas saudações carinhosas. E a propósito dessa pequena introdução, falando sobre esse momento de integração, né, é importante sempre, faz parte das nossas práticas, nós temos um momento em comum de oração, né, que acaba estabelecendo mesmo que seja de forma diferente, como cada um faz sua oração, mas acaba estabelecendo uma, uma ponte, já que eu falei dessa palavra, e isso nos aproxima ainda mais, né? Acaba sendo um estado mental que é muito, e um estado de espírito que é muito similar, mesmo que cada um faça a sua oração ao seu modo. Então que esse nosso encontro seja abençoado de paz, né? Que possa produzir bons frutos onde nós estivermos, nos espaços onde nos encontrarmos, em nossas vidas, irradiando para as pessoas que estiverem à nossa volta. Então que tenhamos esse momento, que esse momento seja um momento duradouro para as nossas vidas, para o nosso cotidiano, que ele vai acabar aqui, daqui a pouquinho acaba, não vai durar tanto tempo, mas fica como mais uma vivência que vai nos ajudando em nosso dia a dia, né? Que renova, que pode consolar, que pode trazer um conforto para
os nossos corações, que pode, enfim, nos fazer bem e deve nos fazer bem, né? Então, sou suspeito para falar, mas normalmente é algo que nos faz muito bem, e buscarmos aquilo que nos faz o bem, que contribui para a nossa saúde, é fundamental, né? É uma necessidade vital. E essa busca da conexão, eu vou usar essa palavra da conexão, ou uma outra palavra da relação com os espíritos, de uma relação que seja mais perceptível, é algo que faz parte também dessa busca de uma vida mais plena, dessa busca de uma vida saudável. De várias formas, mas isso faz parte, não é? Essa busca da espiritualidade como correspondendo à busca também de saúde, de vida plena. Mesmo que seja, como eu disse, vou repetir, das mais variadas formas. Então, nós buscamos de forma consciente, ou pelo menos buscamos para que essa relação ela seja perceptível em nível consciente, mas podemos desde já afirmar que nossas relações com a dimensão espiritual da vida são constantes. A dimensão espiritual da vida nos integra. Então, nós estamos sempre, mesmo que não seja de forma consciente, mas sempre em contato, em processos de interação com essa dimensão espiritual da vida. O que acontece, por vezes, é que essa interação ela acaba sendo, em circunstâncias especiais, ela acaba sendo perceptível, né? Então a gente pode ter casos, como acontece a todo tempo, em todas as épocas, né? Em todas as gerações, em todos os lugares, em todas as culturas, experiências que são pessoais e às vezes compartilhadas, né? Em pequenos grupos, em grupos maiores, mas experiências em que as pessoas têm visões de espíritos, em que têm visões também que estão dentro daquilo que nós chamamos de clarividência, que se refere à visão de futuro, por exemplo, que pode ser chamada de pré-cognição, de premonição, numa época mais recuada, especialmente se nos referirmos a Jesus e ao seu período, né, a sua época, dentro daquele contexto do judaísmo. É uma outra palavra que nós conhecemos bem, que costuma ser muito empregada, que é a profecia. Então, além disso, os pressentimentos também que podem se referir e estejam dentro das chamadas profecias ou das premonições ou pré-cognições. Então, além das chamadas visões das experiências relacionadas a vidas passadas, que a gente costuma chamar de regressão de memória, por exemplo. Então nós podemos ter, só citei algumas, mas diversas experiências que nos remetem a essa relação com essa interação com a dimensão espiritual da vida. Claro que quando vemos espíritos, quando as pessoas têm esse tipo de percepção, mesmo que não a palavra espírito não faça parte do seu repertório, né, do seu vocabulário, do seu léxico, ela pode usar outra palavra, no entanto está se referindo ali a uma mesma, vamos chamar assim, entidade. Né? Então pode falar, inclusive chamar de entidade, chamar de espírito, chamar de anjo, e aí as palavras podem variar, mas se refere justamente a esse contato com um ser que não se apresenta nas mesmas configurações, com a mesma condição de vida que nos apresentamos, então que se situa em uma outra dimensão. E aí nós chamamos, especialmente dentro dessa ambiência espírita, né, com essa identidade de dimensão espiritual da vida. Então veja, nós estamos sempre num processo de interação, de relação constante com a espiritualidade. Isso nos compõe. Podemos dizer, assim, do ponto de vista filosófico, que a espiritualidade é um dado ontológico, né? Então é um dos componentes que nos integram, né? Então é um elemento, vamos dizer assim, que nos integra, que nos constitui, e que vai também formando e conformando as nossas consciências. Pois bem, a questão é que quando nós passamos a ter consciência disso e buscamos de uma forma consciente, então, intencional, nós vamos recorrendo a técnicas. Uma delas, por exemplo, muito simples e que perpassa diferentes religiões, é a oração. A oração é uma forma, é um procedimento formal também de
de vivenciar essa relação com a dimensão espiritual da vida. A questão é, se basta nós recorrermos às práticas formais para que essas nossas relações elas sejam mais perceptíveis e sejam melhores ou não. Nós podemos fazer oração sempre, todos os dias, podemos fazer práticas meditativas, podemos fazer práticas que são mais comuns dentro do ambiente espírita, que são chamadas práticas mediúnicas, embora elas aconteçam também em outros contextos espiritualistas, com identidades religiosas específicas, mas podemos ter esse tipo de prática também. No nosso caso, a gente chama de prática mediúnica. Então, essas práticas elas são suficientes para que tenhamos uma percepção mais consciente acerca da dimensão espiritual da vida e, especialmente, para que tenhamos boas relações, para que tenhamos vínculos que sejam positivos, uma vez que sempre temos, já que a nossa interação com a espiritualidade é constante, então sempre temos vínculos espirituais. Então, a questão é saber se esses vínculos espirituais eles são bons em sua totalidade, não é? Ou se não são tão bons e se o que nós fazemos é suficiente para que esses vínculos eles sejam bons. Então, vejam, os vínculos eles já existem, tá? Então, nós já temos uma interação com a dimensão espiritual da vida. Com isso, nós já temos vínculos espirituais. Do mesmo modo como temos vínculos em nossas relações humanas, né? Temos nossos vínculos que são de natureza familiar, então um vínculo com o pai, com a mãe, com o irmão, com filhos, e aí nós podemos falar de diferentes papéis, né, relacionados a parentesco. Então nós temos diversos vínculos. Vínculos no trabalho, vínculos nos espaços sociais de interação que nós estabelecemos, seja, por exemplo, uma prática esportiva, seja para uma prática religiosa. Então nós vamos criando vínculos, né? Vínculos de amizade, e desse modo passamos a formar uma espécie de comunidade, sendo que alguns vínculos eles são mais fortes e outros são mais fracos. Normalmente os vínculos familiares, por exemplo, são mais fortes, né? Por conta da convivência. Então a gente passa desde a infância até a fase adulta, convivendo com as mesmas pessoas, compartilhando histórias, e isso vai criando vínculos que são mais fortes, né? Vínculos afetivos que são muito mais fortes do que aqueles que compartilhamos com uma pessoa que conhecemos, por exemplo, no trabalho, com quem passamos a trabalhar durante 2 anos. Naturalmente, em alguns casos, esses vínculos eles podem ser também muito fortes, né? A depender das similaridades que vêm com o próprio tempo de convivência, das histórias compartilhadas, então podem ser vínculos muito fortes. Então veja, nós já temos nossos vínculos durante essa vida, né? Então na chamada vida humana nós temos. Do ponto de vista espiritual, é de certo modo a mesma coisa. No que diz respeito à constituição de vínculos. Nós também temos vínculos que são mais fortes e vínculos que são mais fracos. Temos vínculos que são bons e vínculos que não são bons. Ou podemos usar outras palavras, vínculos que são saudáveis e vínculos que não são saudáveis. De modo que nós não podemos estabelecer assim essa diferença. Nossas relações espirituais elas são boas ou são ruins, colocando uma situação num polo e a outra em outro polo, né? Como se fosse assim essa visão polarizada, né? Separada. Então, ou é ou não é. Ou é boa ou é ruim. Então, podemos ter diversos vínculos e boa parte desses vínculos se apresentarem como vínculos saudáveis e outra parte não. É claro que isso vai variar muito, a depender de cada caso, como acontece em nossas relações humanas. Então, nem sempre temos vínculos que sejam só bons, tem vínculos que estão marcados pelas histórias que aconteceram, né? Então, pela modulação das nossas emoções, aí, portanto, configurando a nossa memória afetiva, que são de forma predominante, né, que são bons, mas em outros aspectos tem situações que não são tão boas dentro de um mesmo vínculo. Então veja como isso é variável. De modo que a gente não pode também falar, do ponto de vista de nossos vínculos espirituais, que eles são puramente bons ou puramente maus, ruins. Claro que podemos ter situações em que esses vínculos eles são muito positivos, pelo que nós construímos, né? E outras situações em que esses vínculos são muito
problemáticos, desfavoráveis à saúde, adoecedores e ruins, a gente pode dizer assim. Então, por aquilo que nós construímos. Bom, com isso eu já adiantei, de certo modo, a pergunta que eu fiz. Já que a gente não tem um processo assim de interação, que permitisse perguntar e parar, não é, para ouvir o que cada um diz. Então, bastam as práticas, a gente fazer oração de manhã, de tarde, à noite, para quem é espírita aí, faz de manhã, faz uma leitura à tarde, ouve uma palestra, ouve uma música que seja, que traga um conteúdo espiritual, vamos dizer dessa forma, e à noite tem a prática mediúnica, isso seja feito quase todos os dias, ou seja, uma pessoa que tem uma vivência constante de práticas dessa relação nessa busca de relação com a espiritualidade de uma forma consciente, que se torne perceptível. Então, elas são suficientes, primeiro, para que se torne perceptível, né, esse nosso contato com a dimensão espiritual. Então, cada um pode responder o seu modo, né, e eu acredito que as respostas elas têm a sua validade, com certeza tem. Em alguns casos, elas são interessantes, as respostas, quando elas acabam sendo referenciadas, né? Quando a gente vai buscando justamente a referência ou a base para dar uma resposta em relatos, em registros de outras experiências, de pessoas que dedicaram a vida inteira a entender esse tipo de fenômeno. Então fica mais robusta a nossa resposta quando a gente vai referenciando, né? E a gente pode dar a nossa opinião, é claro, né? Mas quando a gente vai buscando pessoas que tiveram uma convivência profunda, longa, né, duradoura, com a dimensão espiritual da vida de uma forma mais perceptível, mais consciente, né? Daqueles que buscaram isso, que deixaram seus registros, seus relatos. Então isso vai nos ajudando bastante. Podemos dizer, portanto, aí, especialmente com base nas referências que nós temos, referências básicas, e uma delas a gente sempre recorre, que é Kardec, no seu contato durante anos de sua vida, durante décadas, afinal de contas ele começa em 1856, 1857 e vai até o ano da sua morte, já no finalzinho da década de 1860. Então praticamente aí mais de 20 anos, cerca de 23 anos de contato, de convívio. Deixa eu ver se eu contei certo, porque eu preciso, né, rever. Não, é um pouco mais de 10 anos, então, de contato, de convívio com os espíritos, que já é muito, já é significativo, né? Vamos considerar que é um tempo muito, ainda mais da forma como foi aproveitado, né? Da forma como foi trabalhado. Então, já é um tempo considerável para dar respaldo a alguém que possa falar a respeito, né? Se a gente se dedica durante mais de 10 anos a estudar algo de uma forma, como eu disse, profunda, né? Dedicando boa parte do nosso tempo, de nossos recursos, do nosso trabalho, do nosso interesse, de nossas buscas, então isso nos dá um respaldo muito grande para poder falar com um pouco mais de propriedade sobre aquele assunto. Então daí Kardec se torna a referência básica, então pelo que ele construiu junto com os espíritos. E nesse sentido é interessante observar que a questão dessas relações com a dimensão espiritual da vida serem mais perceptíveis a partir da prática, elas de fato podem acontecer, tá? Então essas práticas elas podem favorecer uma relação mais consciente com a dimensão espiritual da vida, ou seja, na medida em que nós vamos criando estímulos e buscando situações que vão nos estimulando e o tanto quanto possível aguçando a nossa sensibilidade para a dimensão espiritual da vida, então isso facilita uma percepção mais consciente dessa dimensão, né? E aí podemos falar dos espíritos. Bom, mas além disso é preciso que você tenha também uma predisposição em termos de sensibilidade, ou seja, a pessoa precisa ter já uma sensibilidade mediúnica ali latente,
em alguns casos já se manifestando para que tenha essa percepção mais consciente, né, mais objetiva. Pois bem, então essa é uma via, né, através das práticas, de nós aguçarmos nossa sensibilidade. E como Kardec vai dizer no livro dos médiuns, no capítulo sobre os médiuns, que todo mundo é mais ou menos médium. Então todo mundo, não há quem tenha pelo menos algum rudimento de mediunidade, ainda que seja nos processos mais subjetivos, como é o caso da intuição que decorre da interação com os espíritos. Então, nós podemos dizer que dessas práticas, quando nós nos dedicamos à oração, quando nós buscamos situações que nos levem a estímulos que venham a aguçar essa sensibilidade espiritual, né, das nossas faculdades espirituais, então isso ajuda de fato, né, a criarmos em nós mesmos condições que favoreçam uma percepção mais consciente dessa relação com a dimensão espiritual da vida. Né? Se trazemos já algum germe de sensibilidade mediúnica, isso então acaba sendo ainda muito mais ampliado. Então a nossa sensibilidade vai se ampliando ainda mais. Então as práticas elas ajudam, com certeza. Né? Então nós podemos dizer que há um favorecimento, né, que é importante em relação a essas práticas. Então se nós buscamos, se dedicamos o nosso tempo, não é? Se reservamos em nossa vida momentos que são prioritários para termos essa prática, se passarmos a fazer disso um procedimento habitual, sistemático, então isso, claro, vai criando uma condição que é muito favorável para a eclosão da nossa sensibilidade para as coisas espirituais, nossa sensibilidade para essa relação com os espíritos, com a dimensão espiritual da vida. E se houver um germe assim, de uma expressão mediúnica mais ampla, naturalmente essa percepção ela acaba sendo ainda mais objetiva. Então, para resumir, tá? As práticas elas ajudam de fato. Então nós vamos dedicando nossas forças, nosso tempo e vamos colhendo os frutos, os bons frutos disso. Agora, as práticas, apenas as práticas, elas são suficientes para que tenhamos, além dessa percepção mais consciente, ou tanto quanto possível mais consciente, elas ajudam para que tenhamos vínculos positivos, saudáveis. Então essa já é uma outra questão, tá? É claro que subsequente à primeira, não é? Mas já é uma outra questão. Então nós podemos ter a prática, ela vai ajudar a aguçar nossa sensibilidade, vai. É claro que o tanto quanto estiver de acordo também com o germe que nós já trazemos em termos de predisposição a perceber essa dimensão espiritual da vida. Então você já traga uma mediunidade ali latente, de uma forma, uma mediunidade que seja caracterizada como mais ostensiva, ou seja, aquela que me permita uma percepção mais objetiva dos espíritos. Às vezes assim a pessoa passa a ver, passa a sentir, passa a ter algumas experiências que são incomuns, são consideradas incomuns. Não são tão frequentes, não são tão habituais, né? Especialmente das pessoas que fazem parte do nosso círculo de convivência, a depender de qual seja esse círculo de convivência. Então, se eu tenho essa mediunidade mais ostensiva, é claro que as práticas elas vão me levar a uma relação mais constante e com o decorrer do tempo, com a maturidade que vem no exercício dessa faculdade, essas percepções elas vão se tornando mais objetivas, mais corriqueiras e objetivas. Pois bem, então a prática ajuda, não só para quem tem essa mediunidade ostensiva, mas para qualquer pessoa, tá? Ela é suficiente para que tenhamos vínculos positivos, vínculos bons? Aí podemos dizer que não são suficientes. Só as práticas, não. Né? Ainda que seja uma prática de oração. Então a pessoa diz assim, poxa, mas eu oro tanto e parece que eu só me sinto mal, só tenho na relação com a espiritualidade incômodos que vêm em forma de pesadelos, em forma de sensações que são opressivas, né, de tristezas que vêm em função dessa relação, que pode ter outras fontes, é claro, mas a gente está falando do que vem a partir dessas relações com a espiritualidade. Então, as práticas, elas sozinhas não vão contribuir para
que esses vínculos sejam positivos. Porque, na bem da verdade, os vínculos eles não são caracterizados apenas, ou eles não se constroem tão somente pelas práticas que nós estabelecemos, né? Isso, inclusive, em relação à nossa vida social, humana. Então, a gente vai caracterizar o tipo de vínculo que nós temos em função justamente daquilo que vai para além das práticas formais, né? E que estão situadas dentro das nossas ideias mais recorrentes, das nossas crenças, dos nossos valores, dos nossos comportamentos, das nossas escolhas, dos nossos sonhos, dos nossos anseios. Então isso é efetivamente o que vai contribuindo para que os nossos vínculos eles se fortaleçam, inclusive para que haja um favorecimento no que diz respeito ao processo de comunicação. Vejam, se na nossa relação humana, se decidimos entrar em comunicação com alguém, quanto mais familiarizados estivermos em relação aos conteúdos mentais e vamos dizer, ao acervo que cada um traz consigo a partir das suas próprias características pessoais, mais fácil a comunicação, né? Então aí fica muito mais viável. Se as diferenças elas são muito grandes, diferenças que aí vão reverberar na linguagem, como cada um se expressa, na forma de entender o mundo, na forma de entender a vida, na forma de se perceber, de perceber as outras pessoas. Então, se isso for muito dísparo, se for muito diferente, a comunicação ela acaba sendo prejudicada. Então, em lugar de uma ponte, a gente acaba construindo barreiras, não é? É claro que as diferenças não significam uma impossibilidade de comunicação e de interação. Nós podemos ter, e é salutar que tenhamos interações com o que é diferente, né? É importante isso. O que nós estamos colocando é que normalmente quando há divergências e quando essas divergências elas são muito profundas, o processo de interação e de comunicação acaba sendo mais desafiador. Ele pode sofrer com uma série de ruídos, a depender do quão profundo seja essa dessemelhança, não é? Quanto mais aprofundado seja a discrepância que exista entre uma mente, uma consciência e outra, né? Isso pode ser aplicado também aos espíritos, nas nossas relações com os espíritos, né? Então, para não pensarmos sobre os nossos vínculos espirituais de uma forma fantástica, né, de uma forma sobrenatural, mas de uma forma natural, nossos vínculos também eles vão se estabelecer a partir dos valores que nós compartilhamos, das histórias que são compartilhadas, não é? Mas dos nossos sonhos, nossos anseios, nossas buscas, porque veja, isso é que vai contribuindo para termos uma relação que se estende no tempo, né? Nós vamos buscar as pessoas fora dos contextos que nos, de certo modo, nos obrigam a conviver. Exemplo de um ambiente de trabalho, você tem que trabalhar, precisa conviver com algumas pessoas, mesmo que você não queira. Mas fora disso, você vai buscar a convivência com pessoas que estejam dentro do âmbito dos seus interesses, de suas buscas, né? Seja lá quais forem. Mesmo que não sejam boas, né? Inclusive as que não são boas, né? Então, pessoas, por exemplo, que têm determinados vícios, elas vão normalmente se envolver com outras pessoas que trazem consigo o mesmo tipo de viciação ou viciações que são semelhantes. Então, elas compartilham zonas de interesse, né, e acabam, em função dessa partilha de quais sejam os interesses, convivendo por mais tempo, para além de circunstâncias que sejam configuradas como circunstâncias obrigatórias. Às vezes, dentro da família, a depender da idade, a depender da situação, se tem autonomia ou não, o vínculo durante um determinado tempo pode ser obrigatório. Só tem um filho, o filho enquanto está pequeno, está crescendo, então não tem muita opção, tem que ficar ali convivendo quando uma pessoa depende de outra. Mas às vezes, quando esse vínculo ele não se estabelece de uma forma mais profunda, a partir dos laços mesmo afetivos, que são modulados em função das nossas convicções, da nossa forma de ver o mundo, de ver a vida, da percepção de si, do outro,
Aí então, quando a autonomia acontece, cada um vai para o seu canto, cada um vai seguir sua vida e praticamente já não tem mais relação nenhuma. Mesmo tendo vivido durante anos dentro de um mesmo espaço, né, dentro de uma mesma casa. Em alguns casos, parece que são até estranhos, pessoas que não se conhecem, né, não têm contato. Então aí nós não temos vínculos que sejam fortes. Então, do ponto de vista espiritual, o mais importante é isso, é se nós compartilhamos ou com quem compartilhamos as nossas características pessoais, individuais. É o que vai caracterizar se esses vínculos eles são bons ou não. Vai depender, então, de nossas características pessoais. Vai depender do nosso estado mental. E isso é algo que não se caracteriza a partir de uma prática ou de um conjunto de práticas específicas, né? A gente não tem o nosso caráter formado a partir de uma prática que se tem, que se faça. A gente não pode acreditar que, em nosso entendimento, não pode acreditar que basta uma oração para que tudo se transforme. A revelia do modo como vivemos habitualmente as nossas vidas. Então, a oração ela se torna importante, como eu disse, a prática ela é importante, seja uma prática mediúnica, oração, meditação ou qualquer outro tipo de prática dessa natureza, mas ela pontualmente não estabelece uma mudança em relação aos nossos vínculos, porque essa mudança ela precisa ser acompanhada do que vem junto com a nossa vida, né? Então, é algo muito mais profundo e, nesse sentido, muito mais desafiador, mas também muito mais transformador, né? Então, é algo que não diz respeito apenas a uma busca, assim, não, vou mudar, então, a minha forma de ser, de ver as coisas, para que eu seja uma pessoa mais saudável, com o objetivo de ter bons vínculos espirituais. Não, os bons vínculos vêm por consequência, né? Assim como acontece em relação aos nossos vínculos humanos também, né? Nossa condição de vida humana. Então vem por consequência disso. Eu vou buscar uma melhora, eu vou buscar aquilo que seja favorável à minha saúde, à saúde das pessoas que estiverem à minha volta, né? Eu vou buscar condições que sejam favoráveis à vida, a vida como um todo, não apenas a minha, porque isso significa uma vida mais plena, isso significa mais saúde, isso significa mais bem-estar. E aí, por consequência, eu vou criando vínculos que são mais positivos e vou modulando os vínculos que eu já tenho presentes comigo para que eles se tornem melhores, né? Inclusive curando certas feridas que, que podem prejudicar certos vínculos que nós temos e caracterizar, inclusive, situações de adoecimento em nossas relações interpessoais, né? Então, eu posso curar, por exemplo, a mágoa que eu tenho de alguém. Se eu passo a trabalhar, a me esforçar para que certas mudanças aconteçam em nível mental, né? E é claro, se eu falo em nível mental, isso reverbera em nível corporal, em nível social, então para todas as dimensões da vida. Então, se eu passo a fazer isso, né, então começo a, inclusive, curar esses vínculos que estão adoecidos. Então, o que acaba sendo mais difícil nesse tipo de mudança é justamente criar abertura para nós podermos aprender sempre, para renovarmos as nossas próprias convicções, para repensarmos sobre os nossos valores, né? Para nos defrontarmos, vamos dizer assim, ou em lugar de defrontar, porque parece um processo de combate, né? Mas de dialogarmos com as nossas próprias ideias, com os nossos próprios pensamentos, não no processo de ruminação constante, mas por vezes olharmos como quem olha de fora e dizer assim, não, eu preciso ver se de fato essa forma como eu penso, como eu tenho feito tais coisas, elas são realmente boas ou não. E a gente vai falando isso, é claro, de uma forma sucinta, porque é algo que demanda um aprofundamento maior e pode se desdobrar em tantas e tantas outras temáticas, né, que demandem muito mais tempo, diz respeito a um processo de formação de vida, né, mas a gente vai aqui só pontuando mesmo e com humildade necessária para não achar que estamos, né, dando conta de tudo, de forma alguma. É só, vamos dizer, passar por algumas reflexões
que são importantes para nós pensarmos sobre os nossos vínculos espirituais, porque esses vínculos eles não são estáticos, assim como acontece com os nossos vínculos humanos. Eu tenho hoje meus vínculos, eles vão sempre ser os mesmos, da mesma forma, e não vou ter mais nenhum, de agora em diante. Não, eles vão mudando. Esses que eu tenho, eles podem mudar e devem mudar no próprio dinamismo da vida. Se não mudar, aí é um problema, que expressa um processo de adoecimento. Nesse sentido, eu me lembro sempre de uma das obras de Rubem Alves, que é uma obra que traz as suas memórias, cujo título é O Velho que Acordou Criança. Nessa obra ele fala dos seus avós, o seu avô e a sua avó, que se casaram sem que um gostasse do outro, constituíram a família ao longo da vida, não tiveram uma convivência que pudesse superar essa, vamos dizer, incompatibilidade de sentimentos, mas ao contrário, que acabou aprofundando as diferenças. E não estabeleceu um diálogo, então foram vivendo de tal forma que as suas frustrações por não estarem com pessoas que gostavam, por não poderem fazer suas próprias escolhas e por aí vai, acabaram aprofundando as feridas que já traziam consigo e desnaturando ainda mais o relacionamento, de modo que eram praticamente inimigos vivendo numa mesma casa durante anos e anos, né? E aí Rubem Alves ele fala das suas memórias a respeito dos seus avós. Aí, só para dar um exemplo de como era essa relação, ele diz que a avó adorava, assim, tinha uma relação de amor com uma planta que era um pé lindo, né? Uma planta linda de camélias, que ficava no quintal da casa dela, da avó de Rubem Alves, dos avós, não é? E ela cuidava com todo o esmero dessa planta, e era algo assim muito importante, né? Pela dedicação dela, né? Pela alegria de ver aquela planta, enfim. E aí o avô de Rubem Alves, percebendo isso em determinado momento e querendo impor uma espécie de punição à avó, no caso a esposa dele, né, que era a avó de Rubem Alves, mandou podar o pé de camélias, né? Mas assim, a poda que quase matou o pé, né? Então mandou cortar os galhos, tá? Ficou só sobraram os tocos. Para que vocês tenham ideia do quanto isso foi algo que machucou a avó de Rubem Alves, quanto isso se transformou em uma ferida profunda, que ela ficou, não me lembro agora a quantidade de tempo exata, porque eu já li esse livro já faz um tempinho, eu estou falando aqui a partir da minha memória, que já não está tão boa assim. Aí foram com certeza, mais de 10 anos sem colocar os pés no quintal da própria casa. Depois que essa árvore foi podada, quase morreu, quando ela viu o que o seu marido havia feito, ela então a mágoa foi tão profunda que ela ficou mais de 10 anos sem colocar os pés no quintal da própria casa. E aí o avô de Rubem Alves adorava vinhos. Aí bastava se chegasse um vinho primeiro nas mãos dela, ia todo para o ralo, né? Então ela jogava tudo fora e deixava a garrafa vazia, porque sabia que isso também ia machucar o seu marido. Então olha que relação adoecida, né? Vejam como aí a convivência não foi mudando isso, ao contrário, foi aprofundando, né? Uma relação adoecida, criando mais mágoa, criando feridas, né? Então olhe como a cada um ali com as suas certezas, com as suas convicções, carregando as suas frustrações, provavelmente que não foram resolvidas, nem foram tratadas, né? Assim como outros processos mentais que não mudaram, e aí as coisas também não foram melhorando do ponto de vista desse vínculo. Então isso não era um vínculo saudável, né? Mesmo sendo um vínculo familiar. Aí se um deles morre, ou os dois morrem, o vínculo espiritual vai ser bom? Também não, vai continuar sendo ruim, até que pelo dinamismo da vida, né? Até que esses vínculos venham a se transformar a partir de novas experiências,
a partir de um processo de reformulação, de recapitulação, que envolve, portanto, todo que é algo difícil, por vezes sofrido, mas uma abertura para mudar a sua forma de ver, de entender, de sentir o mundo, a vida, a si mesmo, as outras pessoas. Então, essa foi uma experiência que acaba sendo muito interessante, ilustrativa, e por isso, vez por outra, eu acabo aqui fazendo referência. Veja, isso não muda muito, não há pouco tempo, em relação a pessoas que têm práticas, como eu vinha dizendo antes, não é, práticas pontuais que se referem a essa relação com a espiritualidade. Eu conheço, por exemplo, uma pessoa que é espírita há muitos anos mesmo, né? Começou da infância, hoje é uma pessoa idosa, e uma vez, é assim, a pessoa que já coordenou grupos mediúnicos, né? Então já tem uma vivência longa e de trabalho dentro do espiritismo. E uma vez a irmã dela conversando comigo, mas assim, numa conversa de amigos, numa conversa pessoal, não foi para reclamar necessariamente das pessoas de sua família, inclusive dessa irmã, mas aí ela dizendo assim, olha, fulana, né, se referindo a essa irmã, ela, uma vez, só porque eu falei uma coisa, ele disse o que falou, que não foi nada demais, não foi nada grave, se ela ficou um ano sem falar comigo, um ano sem falar comigo, só por isso. Né? E veja, era uma pessoa que já estava, vamos dizer assim, dentro de uma ambiência como essa há anos e anos e anos. Aí, nesse caso, nós podemos dizer há décadas, né? E há décadas com práticas como oração, meditação, práticas mediúnicas, mas assim, já na idade avançada da vida, por conta de algo tão pequeno, tão simples que foi dito pela irmã, passou um ano sem falar com ela. Né? Então você pensa, se nas relações humanas há esse tipo de situação, então do ponto de vista espiritual, nós podemos ter uma ideia assim acerca das dificuldades que podem acontecer na constituição de vínculos que sejam mais positivos. Então as dificuldades podem ser muito maiores, porque vejam só, esses vínculos, quando a gente fala de vínculos espirituais positivos, saudáveis, nós estamos falando nesse caso, dentro de uma compreensão espírita, de vínculos com espíritos que se caracterizam como bons espíritos. E aí nós podemos ter, usando a referência que é de Kardec, né, a referência básica, a divisão desses espíritos, como aparece no Livro dos Espíritos, no capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corpóreo, uma classificação, uma espécie de classificação desses bons espíritos em espíritos protetores, espíritos familiares e espíritos simpáticos. Né? Ele faz essa classificação. Então, aqueles que são espíritos protetores, que têm a missão de acompanhar cada pessoa para e passo, né? Então, assim, ao longo da sua vida, né? Não a cada passinho, eu falei assim, mas de uma forma ilustrativa, que o espírito protetor não vai estar o tempo todo grudado na pessoa, né? Ter uma missão de acompanhar, de orientar, não significa estar todo o tempo ali junto, mas de acompanhar no sentido de dar orientação, dar proteção, de contribuir para o processo de desenvolvimento de cada pessoa na sua experiência de vida. E é claro, dentro das possibilidades, né, em termos de intervenção, de recursos disponíveis nessa relação entre a dimensão espiritual e a dimensão da vida humana, né, nessa manifestação corpórea que nós trazemos. Então, nós temos esses espíritos que são os protetores, aí entram os familiares, né? E quem são os espíritos familiares? Aqueles que já fizeram parte de nossas famílias e que têm vínculos que são um pouco mais fortes, às vezes não são necessariamente espíritos que tiveram algum grau de parentesco conosco, é só o pai, mãe, avô, irmão, filho, por aí vai. Mas às vezes amigos que tiveram um vínculo, uma relação de amizade tão profunda que se tornaram verdadeiros irmãos, irmãs, em alguns casos uma relação que é praticamente de pai, filho, de mãe, filho e assim vai. E nesse caso nós podemos então, conforme o que Kardec traz junto com os Espíritos nesse texto que eu me referi, do Livro dos Espíritos,
caracteriza os chamados espíritos familiares. Então, são vínculos que são um pouco mais fortes, né? Vínculos afetivos que realmente nos colocam em uma situação de relação com esses espíritos que é muito mais constante. E tem aqueles que são simpáticos. Quais são simpáticos? O nome já disse, né? Que guardam a simpatia em função das similaridades, né? Dos interesses que nós temos. Então, se há um interesse, vamos dizer assim, por poesia, então, às vezes a pessoa que vive no seu dia a dia a poesia, faz sempre leituras, que se dedica à escrita, então é provável, a depender de quais sejam suas referências poéticas, pode ter uma interação com com essas personalidades espirituais, né? Então você acaba de alguma forma criando um vínculo, e o vínculo também pode ser mais ou menos fraco, né? Ou mais ou menos forte. Então esses são chamados espíritos simpáticos, tá? Nesse conjunto, esses espíritos podem interferir em nossas vidas? Sim, aí nós temos uma questão, que é a questão 525, quando Kardec pergunta se os espíritos exercem influência em nossa vida, né? Se os espíritos exercem influência nos acontecimentos da vida. Então vejam, a pergunta é essa, 525, se os espíritos exercem influência nos acontecimentos da vida, nos acontecimentos, ou seja, do que está ocorrendo no nosso dia a dia. E a resposta é seguramente. Então, a primeira coisa que aparece considerando essa primeira palavra, sim ou seguramente, né? Então, exercem. Não, os espíritos exercem influência nos acontecimentos da vida. Mas o interessante é como essa, essa resposta ela se completa. Porque diz assim, seguramente, pois que te aconselham. Então, vejam que nesse caso, a intervenção, a interferência dos espíritos nos acontecimentos da vida é algo que está situado dentro de um processo sutil, de um processo que de certo modo, imperceptível dessa relação com a espiritualidade. Porque se eles nos aconselham, esse conselho pode vir de tal forma que nós podemos não perceber, costumamos não perceber como algo que vem justamente que é proveniente da relação que estabelecemos com esses espíritos protetores. Tá bom? E aí tem uma pergunta, Kardec logo depois, que ele não quer saber se eles interferem nos acontecimentos da vida desse modo mais subjetivo. É por isso que depois vem uma questão, que é a questão 525A. Não é nem a 526, é um desdobramento dessa questão 525. Quando ele pergunta, eu abri o livro aqui, e aí vai ficar mais fácil para fazer a leitura, ele diz: exercem essa influência de outra maneira, além dos pensamentos que sugerem, ou seja, tem uma ação direta sobre a realização das coisas, né? Então, uma ação direta sobre a realização das coisas não é só um processo subjetivo que Kardec quer saber. Os acontecimentos da vida na realização das coisas, no que diz respeito ao que nos acontece de uma forma objetiva, concreta, né? E aí eles respondem da seguinte maneira: sim, ou seja, exercem uma influência nos acontecimentos concretos, objetivos da vida, uma ação direta, tá? Sim, mas não agem nunca fora das leis naturais. Então, olha a complementação dessa resposta, como é interessante. Então, os espíritos exercem influência, sim, mas nunca fora das leis naturais. Logo, há um cuidado muito grande para que essa interferência, para que essa ação direta, ela não seja, ou não venha de um modo sobrenatural, de um modo que seja considerado sobrenatural, milagre, né? Por vezes pode acontecer uma situação como essa, e aí, a depender de cada contexto cultural, essa intervenção passa a ser chamada com um nome próprio, com um nome específico, né? Em nossa cultura costuma ser mais chamada de milagre, né? Um milagre que aconteceu. Em alguns casos, um livramento, a depender de uma situação que envolva a percepção de uma proteção espiritual diante de um perigo iminente, ou de um perigo real, né, que apareça. Então, veja,
é de uma forma natural. Aí só para ficar mais claro isso, há um exemplo que é muito ilustrativo e eu acho que é conhecido também de muita gente que é espírita, que foi o caso de Bezerra de Menezes. Aparece até no filme, né? Que tem um filme que é um filme sobre Bezerra. Ele estava passando por uma situação de dificuldade financeira, para resumir a história, né? Então ele estava passando por uma situação de dificuldade financeira e aparece uma situação realmente muito preocupante. E aí, em meio a esse momento de angústia, porque de fato, né, vivenciar dificuldades materiais é algo que mexe demais com a vida, né, de várias formas. E aí aparece, nesse momento, um estudante pedindo a Bezerra aulas de reforço para aritmética, se não me falha a memória. Ele estava com dificuldades, e aí foi até Bezerra de Menezes e contratou. E isso foi o que Bezerra naquele momento precisava, né, em termos de recurso, através do seu trabalho, para passar por aquele momento de sufoco, né? Como se diz, para resolver aquele BO naquele momento. Aí, resultado, depois de um tempo, ele estava em contato com os espíritos numa mediúnica e diante de uma possível dificuldade relacionada à sua missão, dificuldade de natureza material, os espíritos disseram a ele: não se preocupe, porque se você tiver ainda ou tiver novamente uma situação de dificuldade, nós enviaremos novos alunos em busca de aulas de reforço de aritmética. Então, quando dizem isso, aí que Bezerra passa a ter conhecimento de que aquela pessoa que o procurou foi justamente algo que aconteceu por uma influência direta dos espíritos, né, com o objetivo de ajudar Bezerra. Mas veja só, a pessoa já estava precisando de aula de aritmética, tá? Já para começar a história, já estava precisando, não foi algo criado, né? A pessoa estava com dificuldade, estava precisando e ia procurar alguém. Então os espíritos agiram de tal maneira que favoreceu justamente esse encontro, né? De que essa pessoa fosse de forma natural conduzida até Bezerra de Menezes, então juntou uma necessidade com uma outra. Essa é uma situação ilustrativa. Agora, é claro que Bezerra, para isso, precisaria estar preparado, precisaria conhecer daquele conteúdo, né? Para que pudesse aproveitar essa oportunidade. Então, quanto mais leque de opções nós vamos criando, mais fácil fica para os espíritos agir de forma natural. Tá? Então, veja como é a atuação desses espíritos. E aí, sobre essa questão, ainda, do quanto eles podem nos ajudar, podem. Nós sempre temos espíritos protetores. Né? Então, essa ajuda ela pode chegar sempre com facilidade? Nem sempre, a depender de quais sejam as nossas tendências, nossas escolhas, nossa forma de pensar, de sentir, de agir. Né? Então, temos espíritos protetores, mas podemos ter também, e temos os espíritos familiares e os simpáticos. São familiares e simpáticos não são necessariamente espíritos bons, ou uma condição boa, saudável, tá? Porque nossos vínculos espirituais, como eu disse lá no início, volto a repetir ao longo desse tempo que nós estamos aqui falando, podem ser predominantemente saudáveis ou não, né? Então a gente precisa considerar isso. E para concluir, porque a gente já está no finalzinho, uma outra questão do Livro dos Espíritos que é interessante a esse respeito. Kardec pergunta a questão 518. Sendo os espíritos atraídos aos indivíduos por simpatia, serão igualmente as reuniões de indivíduos por motivos particulares? Vou repetir, tá? Sendo os espíritos atraídos aos indivíduos, às pessoas individualmente, por simpatia, serão igualmente as reuniões de indivíduos por motivos particulares? Resposta: os espíritos vão de preferência onde estão os seus semelhantes, pois nesses lugares podem estar à vontade mais seguros de ser ouvidos. Aí vem uma parte da resposta que é muito interessante aqui, que eu vou enfatizar. O ser humano atrai os espíritos em razão de suas tendências, quer esteja só ou constitua um todo coletivo, como uma sociedade. Né? Então veja, o ser humano atrai os espíritos em razão de suas tendências, quer esteja só ou constitua um grupo, uma coletividade.
Então, conforme suas tendências. Kardec não usava uma palavra que nós costumamos usar hoje, que é sintonia, porque não havia, à época de Kardec, ainda um avanço do ponto de vista da ciência e, com isso, da tecnologia, para falar sobre sintonia como uma palavra que se refere a uma equivalência de frequência, né? Então, da frequência aí compreendida como uma mudança de direção da corrente elétrica, caracterizando que é medida, que é em hertz, né? Então, ciclo por segundo. Então, as frequências, elas não eram algo presentes nas tecnologias da época, devido ao avanço da ciência, ainda na época de Kardec, né? Não suficiente para um invento, né? E o uso de tecnologias, de modo que essa palavra sintonia, que se refere à frequência, fosse empregada. Então, Kardec usa simpatia, similaridade, tendências, né, que são parecidas. Então, aí nesse caso, veja como é interessante, né, esse trecho da resposta. O ser humano atrai os espíritos em razão de suas tendências. Então, a questão é saber quais são as nossas tendências, né? E quando se fala em tendências, é interessante que não estamos aí falando exatamente de tudo que nós somos, né? Mas as tendências no que diz respeito aos nossos anseios, às nossas buscas, né? Aquilo que nós estamos tentando realizar, ainda que não tenhamos realizado, né? Mas estamos em vias de fazer, estamos no processo, na caminhada, nesse caminhar que é fundamental, que é importante, aí sim nossos vínculos eles podem ser extremamente saudáveis. Então, meu tempo já está se esvaindo, que tenhamos sempre em mente essa possibilidade que trazemos conosco como uma potência pessoal e coletiva de criarmos vínculos que sejam positivos, que sejam saudáveis, na medida em que vamos buscando também viver uma vida mais saudável, né? Na medida em que vamos escolhendo empregar o nosso tempo para práticas que nos estimulam, que nos ajudam também na construção de uma vida mais saudável. As práticas, elas são importantes, elas só não podem vir sozinhas, desacompanhadas de um processo de reformulação, de renovação, de transformação. Porque senão não adianta, eu vou passar anos e anos tendo uma vivência como essa, por conta de alguma coisa que uma irmã minha diga, ou então um irmão, aí a gente pode mudar o papel, eu passo um ano ou mais sem falar, sem dirigir uma palavra à pessoa. Então isso quer dizer que ela não aproveitou nada ao longo do tempo? Claro que aproveitou, mas não o suficiente para estabelecer certas mudanças e a partir daí melhorar os seus vínculos e, consequentemente, melhorar a sua saúde, seu bem-estar, porque os vínculos também nos constituem, inclusive os vínculos espirituais. Então, rogamos para que os nossos vínculos sejam mais positivos, ou seja, para que tenhamos sempre em mente e tomando a decisão de fazer escolhas mais saudáveis, de construirmos caminhos que sejam mais favoráveis à plenitude da vida, de vencermos, de primeiro criarmos uma abertura para repensarmos sobre nossas próprias convicções, não é? Sobre nossas tendências, a humildade necessária para sabermos que sempre estamos aprendendo, porque isso às vezes pode vir de forma teórica, mas na prática não, né? Na prática, se mexer com orgulho, com a vaidade, se alguém disser, olha, eu acho que você está errado, então a pessoa tem uma certeza tão grande naquilo que faz, né, no seu dia a dia, que pode ter uma resistência muito grande, e assim deixa de criar uma abertura, de criar uma ponte para que esse vínculo ele se torne saudável, para que aquilo que está à nossa volta e que pode favorecer nosso processo de transformação seja devidamente aproveitado. Isso acontece também em relação aos espíritos. Às vezes é um espírito bom e quer dizer alguma coisa, mas a gente constrói um muro e aí não chega quase nada, fica muito mais difícil. Então rogamos para que tenhamos essa possibilidade, porque estamos juntos nessa, não é? Então, para que no dia a dia tenhamos possibilidade de nos renovarmos, de nos transformarmos, de nos tornarmos pessoas melhores, mais saudáveis, fazendo escolhas mais saudáveis, de dedicarmos tempo de nossas vidas também para práticas espirituais que nos ajudam nesse processo, né, para buscarmos assim estímulos que sejam favoráveis e desse modo nós podermos viver melhor. Esses são os nossos votos de todo o coração para todos nós que estamos aqui juntos. Né, que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que tenhamos dias que sejam melhores para nós mesmos e para todas as pessoas e toda a vida que se abriga neste planeta. Tá bom?
Então, mais uma vez, obrigado, gratidão, um beijo no coração, que Deus nos abençoe de sempre. Até a próxima.